Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Fala Anastic, onde eu, Rodrigo Mendonça, vou conversar e apresentar para vocês os servidores que fazem e acontecem na Associação Nacional dos Servidores de Tecnologia, da Informação e Comunicação, do Poder Judiciário e do Ministério Público. Estão aqui para conversar comigo hoje o presidente da associação, Robson Magalhães Alves. Seja bem-vindo, Robson. Boa tarde, pessoal. Estamos aí. Aqui também comigo, Cláudio Feijó, diretor executivo da associação. Boa tarde, pessoal. Estamos juntos. João Batista Siqueira, diretor administrativo e financeiro da Anastic. Seja bem-vindo, João. É isso aí, pessoal. Boa tarde. Vamos conversar. E batendo um papo com a gente de forma remota, aqui comigo, Carlos Eduardo Espíndola, nosso querido Cadu, falando diretamente de São Paulo, vice-presidente, segundo vice-presidente da instituição. Bem-vindo, Cadu. Boa tarde, pessoal. E diretamente de João Pessoa, Paraíba, o primeiro vice-presidente da associação, Pedro Lima. Boa tarde a todos. Bom, o podcast tem como um dos objetivos aqui apresentar a associação para os nossos telespectadores, né, para quem tiver interesse no assunto. Então, por favor, Robson, explique para a gente o que é a associação, quais são os objetivos dela e como é que ela atua. A Anastic, ela foi criada por um objetivo natural, que surgiu natural das pessoas, dos servidores de tecnologia da informação, que há muito tempo compreendem e sabem da relevância estratégica do funcionamento da tecnologia dentro de todos os órgãos, especificamente o Ministério Público e o Poder Judiciário, porém não tinham representatividade, faltava-lhe uma voz, porque havia um vácuo nessa questão de levar as necessidades e os anseios da categoria de TI para quem poderia deliberar sobre os assuntos inerentes a essa categoria. Então havia um vácuo. Houve então a necessidade de construir alguém que pudesse se manifestar em nome dessas pessoas. E essa pessoa, nós estamos aqui, é a Anastic. Legal. E como é que a Anastic nasceu assim? Foi uma coisa formal? Vocês estavam no meio de um congresso de servidores de TI, no meio de algum evento formal, um seminário, uma reunião? Ou foi uma conversa de mesa de bar, tomando um café? Como é que foi a ideia? De quem foi a ideia? Quem foi a iniciativa? Quem é que se sentou para organizar tudo e dar cabo à criação da Anastic? A criação da Anastic, ela é fantástica, passa por diversos pontos, e eu acredito que o nosso amigo Pedro poderia contribuir bastante para a gente aí com a fala dele. Vamos lá, Pedro. Bem, assim, eu vou começar lá do início da coisa, né? Lá nos idos de 2014, tivemos aí um acórdão do TCU, o acórdão 1200 de 2014, que a gente tomou conhecimento depois que ele foi publicado, né? O Tribunal de Contas da União fez uma série de recomendações à cúpula do Poder Judiciário, também o Poder Executivo, ao Ministério Público. E a TI sempre foi meio que um grande gigante adormecido. Então, o que aconteceu? A gente da TI vimos aquilo. No começo houve uma certa... ensaiou-se, né, uma organização, né, alguns tribunais tomaram a iniciativa de criar uma gratificação específica, porque se percebeu lá atrás que estava havendo uma evasão muito grande no quadro de pessoal da TI. O TCU detectou isso, fez um relatório detalhado da situação, e isso motivou um acórdão que nós já citamos. E aí, só que esse assunto acabou ficando meio esquecido. O CNJ colocou uma resolução, né, a 211/2015, na época, preconizando a criação de uma gratificação para os profissionais de TI, justamente para eles deixarem de sair dos órgãos, né, para ir para a iniciativa privada ou até trocar de instituição onde eles trabalhavam. Só que aí veio a pandemia, a coisa ficou meio em banho-maria e tal, até que, né, no ano de 2020, eu estava como sindicalista na época, né, o Sindicato da Paraíba, dos servidores. A gente fez um pedido de providência para o CNJ. Em seguida, houve um documento emitido pelo CNJ, novamente, em 2021, Guia da Estratégia do CNJ, em que ele volta a tocar no assunto. E aí, o que aconteceu? A gente começou a se organizar no sentido de dar algum andamento à pauta, e lá do meu sindicato eu emiti um ofício para o CNJ, sugerindo já
uma maneira de você implementar o reconhecimento dos servidores da TI para retê-los dos quadros. Esse ofício foi emitido 24 de março de 2023 e desse ofício eu acabei fazendo um vídeo, né? Um vídeo conclamando justamente os colegas da TI de todo o país a se juntarem àquela luta, enfim, a cobrarem dos seus sindicatos, das entidades locais, para fazerem coro, né, a esse formato que a gente propôs lá atrás. Esse ofício teve um efeito, eu diria, quase que foi um catalisador de um movimento que só foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí eu tive contato com o nosso querido Cadu, aí, nosso segundo vice-presidente, a gente começou a trocar ideias. Também troquei ideias com um dos outros nossos diretores que não está aqui nesse podcast, o Luiz Florindo, a gente também. E a gente resolveu criar um grupo de WhatsApp. E desse grupo de WhatsApp começou a fluir gente, né, para ele. E aí começou a chegar cabeças brilhantes, como o do nosso presidente Robson. E a gente começou a trocar ideias. E assim surgiu a ideia de se criar a associação. De um grupo de WhatsApp, primeiro do ofício, claro, e depois do grupo de WhatsApp que incendiou literalmente o pessoal da TI nos órgãos para lutar por sua valorização. E aí a gente percebeu que os sindicatos apenas não iriam ser suficientes para dar cabo àquilo que a gente pretende como categoria, né, como segmento do Poder Judiciário e do Ministério Público. E então nós sentimos a necessidade de criar a associação. Fizemos, então, todo o movimento para a criação da associação, fizemos pesquisa de campo do que a gente precisava fazer, né? O Cadu foi muito importante nisso. E aí, até que finalmente, no dia 7 de fevereiro deste ano, nós nos reunimos, né? Os sócios fundadores se reuniram, fizemos uma assembleia, onde todos nós fizemos o ato de constituição da associação, e no dia 29, né, Robson? Salvo me engano, de fevereiro, ou foi 25? 29 foi o CNPJ, quando a Receita Federal retornou para a gente o CNPJ. Exatamente. Então, no dia 29, nós tivemos exatamente a inauguração do CNPJ. A associação passou a existir de fato. Então, a história, resumidamente falando, não tão resumidamente assim, foi essa. 29 de fevereiro, como é que vocês vão fazer aniversário? Como é que essa associação vai fazer aniversário daqui para frente? Bem, vamos fazer todo ano, né? Mas vai ter uma data especial a cada 4 anos. Comemore no dia 28 e no dia 1º. Faz 2 festas, né? Comam 2 bolos, assoprem 2 velas. É isso. Interessante, o Pedro me ligou, acho que é um relato importante, me convidando então para somar as fileiras da Anastic. E eu, assim, a gente da TI sempre se queixou que não tínhamos, né, um conselho, né, de classe, né, e a Anastic talvez seja esse embrião, né, porque você vê, advogado tem um conselho de classe, engenheiros tem um conselho de classe, e nós da TI ainda carecemos de um, né. Mas a par dessa questão legal, eu, assim, de pronto, fiquei muito lisonjeado pelo convite e imaginei que estava na hora de fazer também pelos colegas da TI, né, de todo o país. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, tem um exemplo muito interessante de união de esforços, de colaboração, né. Os desafios sempre foram muito grandes e de larga envergadura. E eu pensei, bom, nós que conseguimos então implantar o PJE à época com muito esforço, cada servidor de cada TRT fazendo o seu e mais para o nacional, precisaríamos agora, já que a gente sempre acreditou em pessoas, né, termos alguém para falar por nós, né? Então fiquei muito grato e me sinto hoje podendo contribuir não só para o meu tribunal, mas para a Justiça do Trabalho e agora, além da Justiça do Trabalho, os outros segmentos, né, do Poder Judiciário. Então foi um desafio que eu topei de pronto e acho que posso contribuir, né, já que nós, né, do Poder Judiciário, especialmente a TI, fizemos tanto, né, sem prejuízo de fazermos mais ainda, porque acreditamos em estrutura, processo e pessoas. Aceitei o desafio e foi com muita honra que eu peguei essa missão.
Bacana isso, o seu relato aí, Feijó. Porque me chama a atenção essa questão da Anastic ser uma associação de âmbito nacional, né? É algo impressionante, assim, uma associação se propor a ter essa abrangência. E aproveitar que a gente está falando com pessoas aqui que estão na Paraíba e estão em São Paulo, eu queria perguntar diretamente para o Cadu. Cadu, como é que é isso? Como é que a associação se propõe a ter essa abrangência? É uma associação de âmbito nacional. Ela é formada por quem? Quem são os associados? Como é que é essa formação? Quem é essa tal de Ana? Vamos lá. Quem é essa tal dessa Ana? Bom, em primeiro lugar a gente tem que compreender que é um pouco um processo natural, né, de que ela seja de âmbito nacional, porque afinal o Poder Judiciário é da União, né, e o Ministério Público também da União, então são organizações que já têm uma certa administração unificada nacionalmente, né, mas ainda assim, a despeito dessa organização dos ramos e dos órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, sempre a atuação da TI ela acaba sendo um pouco fragmentada, né? Porque você tem grupos atuando em projetos estratégicos, em projetos nacionais, atuando em toda essa transformação digital que a gente está passando agora, e sempre de forma um pouco isolada. Então, a nossa proposta é justamente unificar isso, né? Trazer esses pequenos grupos e essa atuação fragmentada para dentro de uma atuação nacional, transversal e em conjunto, né, entre o Ministério Público e o Poder Judiciário da União, né? Então, assim, a nossa atuação ela tem que ser nacional, né, para que a gente consiga dar um volume, um direcionamento maior de toda a tecnologia da informação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então deixa eu ver se eu entendi, para ficar claro aqui para mim. Inclusive Robson, João, Feijó podem responder aqui também. Os associados e as pessoas da diretoria que compõem a diretoria da Anastic são membros aí do Poder Judiciário da União, do Ministério Público da União. Então, para não restar dúvida, e os tribunais e ministérios públicos estaduais, eles não estão abrangidos, correto? Uma ótima pergunta. No nosso estatuto e na nossa ideia de funcionamento da Anastic, sim, eles estão abrangidos, tanto a Justiça Estadual quanto o Ministério Público Estadual. Porém, como nós estamos nascendo, desenvolvendo ainda a associação, ficaria muito complexo nós termos a possibilidade de atuar tanto no âmbito federal, que seria Ministério Público da União, quanto Poder Judiciário da União, quanto em cada um dos 26 estados, fora o DF, que o TJDFT ele faz parte do PJU e o MPDFT faz parte do MPU. Então, precisaríamos ter ainda braços e organização estratégica para funcionar em cada um de todos os estados, o que nos seria exagerado nesse primeiro momento. Então, o nosso foco, nosso objetivo é consolidar a nossa atuação dentro da União e, posteriormente a isso, quando já tivermos os nossos processos metrificados, organizados, podermos também gradativamente atender às pautas e às necessidades do Judiciário e do Ministério Público nos estados. Eu gostaria também só de deixar um detalhe em ponta que, apesar de hoje eu ser servidor do Poder Judiciário da União, eu já fui também no passado servidor do Ministério Público da União. Então, me considero um elo perdido aí, porque eu conheço as particularidades e as necessidades do MPU, assim como conheço as particularidades e necessidades do PJU. E vejo de forma muito clara que elas são muito semelhantes. E a Anastic tem toda a condição de poder unir a TI e as necessidades de TI e lutar pelas pautas de TI, tanto do Ministério Público quanto do Judiciário. Aproveitar que a gente está falando de representatividade, a gente falou aqui, eu mencionei as funções, né, os cargos que vocês ocupam na associação, mas acho que seria interessante agora cada um dizer a que órgão você representa, você pertence, né? Uhum. Robson está vindo do TJDFT, não é isso? Hoje eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Fui no passado servidor da PGR, mas hoje servidor do TJDFT. Na Anastic eu represento, sou presidente, fazendo a coordenação, a organização, mas atuo como diretor do TJDFT, também auxiliando o STM, o Superior Tribunal Militar. Bacana. Feijó de onde? Sou da Justiça do Trabalho, sou servidor do TST. E como diretor executivo da Anastic, eu represento o segmento Justiça do Trabalho. Bacana. João? Eu sou do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, sou servidor da Justiça do Trabalho. Assim como o Robson, eu fui do Ministério Público também,
na Procuradoria em Roraima. E sou diretor administrativo e também, juntamente com o Feijó, eu represento a Justiça do Trabalho dentro da associação. Bacana. Pedro, a que ramo você pertence? Eu pertenço ao ramo da Justiça Eleitoral, né? Na verdade, eu estou lotado aqui no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, né? Eu fui egresso do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, passei no concurso lá, consegui depois uma redistribuição, né, para o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, onde eu estou permanentemente lotado. Mas também já passei pelo Ministério Público do Trabalho como servidor emprestado por quase 4 anos, onde eu tive a satisfação de conduzir a TI por um período aí, de 2011 até 2014, e eu pude também ter uma visão de como funciona o ramo do Ministério Público da União. Isso foi enriquecedor também para mim. Bacana. E você, Cadu? Perdão. Só complementando, eu, no caso, sou o primeiro vice-presidente e o coordenador executivo da Justiça Eleitoral. Legal. Cadu, de onde? Bom, dá para perceber que está sobrando gente aí que já fez parte do Ministério Público, né? Várias passagens de todos aí. Eu atuo no Ministério Público do Trabalho hoje. Tenho uma atuação dentro da Nastic na parte de representação do MPU junto com o Leonardo Fontoura, fazendo a representação também do MPF, do MPM e do MPDFT, também, além do ESMPU, né, e CNMP. E atuo junto com o Leonardo nessa parte da representação de todo o MPU. Essa capilaridade aqui dos membros da associação ficou muito clara não só na diretoria, né, mas então a gente tem associados do Brasil inteiro. Essa capilaridade dos membros da associação, o fato de vocês terem representantes aí de vários órgãos da Justiça e do Ministério Público, me parece um ponto forte da Nastic. Tá certa essa minha avaliação, Robson? Sim, tá certa. Eu acredito assim que um dos pontos fortes mesmo da Nastic é a possibilidade de ser uma associação que é heterogênea, no sentido de você poder ter a visão de diversos segmentos. Porque uma associação que tivesse apenas a percepção de ou o Ministério Público, ou o Judiciário, ou algum dos ramos desses entes, ela não teria a condição de visualizar as necessidades dos servidores de cada ramo e dos seus parceiros, né? E essa característica ela é muito relevante para todos nós. Temos outros diretores que não puderam estar presentes aqui, que representam a Justiça Federal também, mas algo que também é importante pautar. Nós temos representantes na Nastic de todas as regiões do Brasil. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. A gente conseguiu pluralizar as possibilidades de visão das necessidades de TI por todo o Brasil. Quando você perguntou, né, a Nastic, ela não é só a diretoria. A Nastic, a capilaridade dela é exatamente representada por isso que o Robson falou. A Nastic é cada um daquele associado, seja lá no norte, seja no sul do país, seja no nordeste do país. A Nastic é esse associado. Essa questão da capilaridade é importante, é um ponto forte aí da associação, como a gente acabou de conversar aqui. Agora eu acredito também que, talvez, vocês me corrijam se eu estiver errado, mais importante do que ter representantes espalhados pelo Brasil inteiro, associados e representantes da diretoria, inclusive, espalhados pelo Brasil inteiro, é muito bom ter uma boa comunicação, ter uma boa articulação, principalmente com as administrações superiores dos tribunais, dos ministérios públicos, né, das procuradorias, etc. É óbvio que vocês, enquanto associação que se propõe a defender os interesses de uma determinada categoria, no caso aqui os servidores de TI, é importante que vocês tenham suas análises, seus projetos, seus estudos lidos por quem toma as decisões. Então, ser bem articulado, eu acho que é uma coisa fundamental que uma associação, um sindicato, enfim, precisa ter. E aí eu acho que essa é a pergunta que os associados devem se fazer, e aqueles ainda que estão decidindo se associam ou não, também talvez estejam se perguntando, né? Se os membros aí, se a diretoria da Nastic, se a Nastic em si é bem articulada. Então, vocês encontram as portas dos gabinetes, né, tem fácil acesso aos presidentes dos tribunais, aos procuradores gerais, enfim, para que vocês tenham suas demandas ouvidas? Olha,
me parece que é um fluxo natural, né? Como eu falei, a Justiça do Trabalho em especial, né? Nós tivemos aí um amplo conjunto de ações voltadas a desenvolvimento de projetos, ações nacionais. Então, assim, uma coisa de vamos fazer juntos tal projeto, tal sistema. Então, é natural que na hora que a gente está pensando também, né, em como melhor fixar esse servidor, como mitigar o risco de evasão, né, como, por exemplo, né, otimizar as unidades organizacionais dos tribunais. Porque quando tem TI, você consegue remanejar aquele recurso caro que é o humano para fazer uma atividade intelectualmente mais proveitosa, né? Deixar de fazer trabalhos repetitivos. Então eu vejo isso como um fluxo muito natural. Se lá atrás, ou no passado recente, como nos comunicamos muito para solicitar, para dividir projetos, por que não agora ter o fluxo contrário? Receber as demandas, né, pautá-las, organizá-las, priorizá-las e podermos, então, enquanto representantes desse todo, fazermos chegar à alta administração. Então, eu vejo como um fluxo muito natural de ida e vinda. Eu acrescento que essa porta aberta que a gente encontra é por conta da própria posição estratégica que a TI tem. Hoje, o Feijó falou, a TI ela pode entregar mais, mas ela entrega muito, entendeu? Então, não tem como a gente não ter essa porta aberta. A gente vai ter essa porta aberta por causa da qualidade dessa entrega e por causa da quantidade dessa entrega que a TI realiza. Uma outra questão que eu gostaria de colocar com relação a isso, que assim, eu vejo que é um diferencial da Anastic em relação a diversos outros entes, é o quê? Nós somos naturalmente cientistas. Nós somos cientistas natos. A área da tecnologia da informação ela é uma área de exatas, uma área que é derivada da engenharia. Então, a gente tem que pensar de forma científica. E quando a pessoa ela está habituada a trabalhar de forma científica, ela não admite, ela não está acostumada, ela não se satisfaz em simplesmente pedir algo. Você tem que normalmente passar por todo o rito do processo científico, da metodologia científica, de demonstrar, explicar, de juntar 1 mais 1 são 2 por causa disso. Então você tem um porquê. E todos os nossos trabalhos, todas as nossas propostas, elas são baseadas em técnica. Na técnica científica que é referenciada por meio de normas, legislação, por meio de análises de ambiente mundial, e inclusive quando a gente consegue mapear a questão mesmo dos próprios vencimentos e salários da TI em âmbito mundial, em âmbito regional, nacional, né? Então a gente trabalha sempre com benchmarks, com comparativos, de forma que a gente não chega só pedindo algo ou solicitando uma mudança, um aperfeiçoamento, mas a gente busca fazer tudo referenciado. E esse tipo de trabalho diferenciado tem aberto as portas em todos os lugares que a gente vai. Porque, habitualmente, as pessoas, as autoridades, elas não estavam acostumadas a receber isso. Estavam acostumadas a receber apenas pedidos, muitas vezes, sem fundamentação teórica. E todos os nossos pedidos, eles são baseados, claro que nas necessidades, mas essas necessidades, antes de se manifestar, elas precisam estar referenciadas no arcabouço teórico, porque se não tiver, nós mesmos já cortamos ela. Sendo que até hoje a gente consegue fazer a comprovação de tudo que a gente demonstra. Então isso tem aberto as nossas portas em todos os lugares que a gente vai, porque a nossa busca, a nossa conversa, ela nunca está pautada no que eu quero porque eu quero, mas eu demonstro isso e os impactos disso não serem realizados vão correr tais e tais e tais e tais nocividades que poderão gerar problemas no futuro para a própria administração pública. Pedro Cadu, tem algo a complementar? Eu tenho algo a acrescentar. Eu acredito assim que nós demos muita sorte. Eu acho que a gente conseguiu reunir cabeças pensantes, né, nessa associação, que cada um se complementa numa característica e um tem mais forte do que o outro, né? Então, cada um se complementa do seu modo e a gente consegue ter, vamos dizer assim, um todo muito harmônico, muito forte, né? Uns têm mais habilidade para fazer a parte de cálculo orçamentário, outro tem mais habilidade justamente nessa parte política, de contato com as autoridades, né? Outro tem essa capacidade nata de fazer documentos assim, com uma qualidade técnica muito forte. E essa soma, né, de capacidades que a gente conseguiu juntar foi que realmente deu o diferencial dessa associação. E nós temos, sim, portas abertas, tanto nas gestões dos tribunais, como temos portas abertas também no Congresso Nacional, e quando nós precisarmos usá-las, nós vamos fazer uso delas.
e assim a gente pretende conseguir alcançar nossos objetivos. E no momento, principalmente, essa gratificação de TI, que nós estamos com foco nela, para que possamos conter a sangria justamente da evasão de talentos que está acontecendo no Poder Judiciário da União e no Ministério Público da União. Então, a gente vive um momento muito bom, e eu diria também que o fato de a gente ter nascido na era da tecnologia, na era em que as comunicações estão todas facilitadas com ferramentas tecnológicas que me permitem, inclusive, estar virtualmente com vocês aí. Eu estou aqui da Paraíba falando e vocês estão em Brasília, mas nós estamos tendo essa conversa. Então, tudo isso contribuiu para que essa associação tomasse esse formato que tomou agora e nascesse de uma forma tão empolgante, né? E tão efetiva, como nós temos verificado no caso da Anastic. Cadu, você ia falar alguma coisa? Eu acho que realmente vocês estaram muito bem. Nós tivemos um pouco de sorte nesse processo todo, né? Eu acho que o Pedro ele iniciou esse movimento, né, a partir daquele ofício que ele comentou, que ele citou que ele fez o envio. Aquilo meio que incendiou o pessoal que acabava percebendo que não estava sendo de fato representado, né? E a partir dos ataques até que ele sofreu na época, eu acabei tendo contato, né, conhecendo o Pedro, falei assim, olha só que interessante, realmente tem alguém que está pensando na TI, né? Tem alguém que está olhando para essas recomendações da própria administração pública, feitas por meio do Tribunal de Contas da União, feitas por meio do CNJ, ou seja, são recomendações feitas por órgãos de fiscalização, de controle, de supervisão. Então, quando houve esse direcionamento, o Pedro fez um esforço, o Luiz Florino, outro diretor nosso na associação, também começou um esforço de uma organização no WhatsApp, né, de um grupo de TI. Eu comecei um esforço também sozinho na época para começar a levantar todos esses trechos dos acórdãos, dos estudos de resolução, para que pudesse fundamentar a nossa pauta. E aí, de repente, o nosso quebra-cabeça começou a se encaixar, as pessoas começaram a aparecer, né? Veio o Robson, o Feijó, o João, o Leonardo Fontoura, que faz parte do SINDI-MPU também, o Renato Luft. Essas pessoas começaram a aparecer dentro desse contexto que foi criado, né? Desse movimento. Então, nós tivemos muita sorte também de conseguir ter pessoas tão competentes e tão dedicadas também à causa, né? Porque é uma dedicação muito grande que nós temos que fazer para conseguir levar a pauta da TI, né, para frente, para que a gente consiga apresentar isso, todo esse trabalho de articulação que é feito, tanto no âmbito administrativo, quanto também no âmbito sindical. Dá muito trabalho, consome muito tempo, e a gente tem muita sorte de ter conseguido pessoas-chave, assim, que estavam realmente dispostas a apresentar e a levar essa pauta para frente. De tudo que vocês falaram, me chama a atenção especial uma coisa que o João falou aqui do meu lado. De que a TI entrega muito. A gente me apresentei aqui como jornalista, mas eu sou servidor da Justiça também. Eu sou servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Trabalho na comunicação social de lá há pouco mais de 10 anos. E eu pude observar o quanto que a TI é fundamental. Você falou, nós somos um setor estratégico. A gente acabou modo de falar, né? A gente saiu da pandemia há pouco tempo e a justiça funcionou, a prestação jurisdicional continuou a ser efetivamente ofertada, colocada à disposição dos cidadãos, graças ao trabalho de vocês, graças ao trabalho de milhares de servidores, acho que milhares, né? De servidores de TI Brasil afora. Então, assim, eu acho importante frisar que vocês, da tecnologia de informação e comunicação, trabalham para que o sistema de justiça funcione apropriadamente. Processo judicial eletrônico, os instrumentos aí, as ferramentas, os aplicativos de inteligência artificial facilitando o julgamento de processos, melhorando a prestação de um serviço que é fundamental à sociedade. Eu acho que é importante frisar isso, vocês não acham? Sim. Eu queria colocar só nessa sua fala um detalhe que me veio em mente agora com relação à pandemia. No ano de 2017, no TJDFT, eu liderei a licitação, os projetos, a organização, a contratação de 56 projetos em tecnologia da informação
no montante de 140 milhões de reais, mais ou menos. Depois, na contratação, deu 124 milhões o resultado final. Mas, assim, eram projetos estratégicos para atender às demandas do órgão. Isso em 2017. No ano de 2018, ocorreu a implantação de todas essas questões adquiridas, né? Os servidores, data center, as contratações foram implantadas no ano de 2018. E olha o que aconteceu em 2019. Se tudo isso não tivesse sido feito em 2017, implantado pelas equipes técnicas em 2018, a gente não tinha sobrevivido, o Tribunal de Justiça não ia ter conseguido suportar as conexões remotas que todo mundo teve que parar. Foi um lockdown. Todo mundo teve que ir para casa, então não teria conseguido suportar o trabalho remoto de todo mundo. Só que isso conseguiu o quê? Vista planejamento estratégico de TIC. Então lá atrás a gente já previu, pode acontecer alguma necessidade, então precisamos criar uma estrutura de TI que atenda às necessidades do povo, da sociedade. E em virtude disso, nós conseguimos suportar a pandemia. Agora, isso evidencia o quê? Que a tecnologia da informação, ela não simplesmente faz TI por TI. Ela é uma área altamente gerencial, administrativa, que ela trabalha com base nos princípios mais modernos de governança e administração. Sem isso, não conseguiríamos entregar resultado para o nosso cliente maior, que não são nem os magistrados e os procuradores, mas a sociedade. O povo lá na frente que vai receber os nossos serviços. Então a TI está aí sempre lutando para conseguir o seu melhor para entregar resultado para a sociedade. Bacana. Vamos falar de uma parte prática agora aqui. O que a Nastic já fez? O que ela vem fazendo pela categoria? Feijó? Bom, eu acho que eu queria abordar a questão da união, né? A gente, como falei, sempre trabalhou de forma distribuída, né, como bem o Robson falou, garantindo e ampliando o acesso à justiça o tanto quanto possível. A minha esposa, por exemplo, é da universidade. Foi muito contrastante para mim, né, durante a pandemia, verificar como os alunos não tinham aula, né, como os professores não davam aula, porque não podiam dar aula. E o judiciário funcionando, acessível, como o Robson falou, né, um reforço de infraestrutura enorme. O CNJ também tem responsabilidade sobre isso, porque ele definiu padrões mínimos de infraestrutura, né? Então, assim, como o Robson falou, tudo foi muito planejado, como se a gente estivesse antevendo mesmo uma catástrofe como foi a pandemia. Então, eu acho que a União e a Nastic, nesse momento, procura trabalhar em bloco, como trabalhou em bloco para garantir o acesso aos serviços, a interoperabilidade entre os sistemas, agora para a gente poder colocar as nossas pautas, né? Como é que a gente pode ainda fazer melhor? Ao meu juízo, essa união vai permitir, por exemplo, que a gente tenha uma menor evasão de servidores. Você vê, você treina o servidor, a curva de aprendizado da TI é muito grande, a depender da área, né, temática, e esse cara fica lá 5 anos, 8 anos e vai embora. A cultura organizacional vai com ele, né? Os processos, a forma de trabalho, tudo ele leva embora. Para treinar uma pessoa dessa vai levar mais quanto tempo? É recurso público, né? É recurso público. Então, assim, eu acho que o que a Nastic tem feito nesse momento, sobretudo para os seus associados e para o próprio Poder Judiciário, é pensar em bloco. Né? Pensar em bloco para que a gente tenha cada vez mais condições de entregar serviços, produtos que atendam o nosso jurisdicionado. É isso, João? É exatamente isso. A gente, 29 de fevereiro, vocês podem brincar, mas é um marco histórico. Não é à toa que foi de 29 de fevereiro. Uma data diferenciada. É uma data diferenciada. É um marco histórico. Então a gente está nesse momento de organização, a gente está nesse momento. São 6 meses. Mas são 6 meses que a gente já conseguiu mobilizar de uma forma, conseguiu operar em bloco de uma forma, parece que a gente já trabalha há anos já com isso. E ninguém trabalha com isso. Então, é isso que eu considero importante com relação ao que estamos fazendo agora. O que fizemos e o que estamos fazendo agora. Robson, e os próximos passos? Quais são os próximos movimentos aí da associação? Nós estamos, no momento, buscando atuar em prol do reconhecimento da categoria, da área de TI, a valorização dessa área de TI com relação da aplicação daquilo que já foi reconhecido como necessidade pelo Tribunal de Contas da União lá em 2014, chancelado e referenciado pelo CNJ, inclusive agora, em 2024, em que o CNJ está auditando todos os tribunais para saber se aquele tribunal tem ou não a gratificação de TI. Só que só está faltando um detalhe.
o CNJ, ele audita para saber se o órgão colocou, claro que os estaduais ele tem autonomia para fazer, mas no PJU não. Depende do próprio CNJ enviar uma cartinha lá para o STF dizendo, coloque a gratificação. Então está faltando isso. Mas nesse momento estamos lutando por esse primeiro passo, que é a implantação dessa gratificação, que ela já é reconhecida tanto via normas, regulamentos, como necessidades e cálculos e comparações internas e externas, para evitar o turnover das pessoas. Porque como o Feijó colocou de forma muito perfeita, quando sai um servidor da TI, a gente tem um gap muito grande. Existem áreas que elas têm a particularidade de não terem uma necessidade de uma ambientação para ter a continuidade do seu ciclo de vida, do seu fluxo, como, por exemplo, a medicina. Eu sou médico, eu sou contratado para atuar num hospital como clínico geral, por exemplo. Eu sento na minha mesa, vou receber o paciente, vou diagnosticar, passo a medicação, vai embora, vem outro. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. A mesma coisa o advogado, ele vai pegar a causa, o técnico de enfermagem, eu posso falar porque eu sou técnico de enfermagem também, tenho até o meu Corém ativo. Então, assim, algumas áreas, elas não dependem de você ter uma ambientação para conseguir operar. Nós, na TI, precisamos, às vezes, passar meses e meses para conhecer como que é o fluxo de um funcionamento de um órgão. Então, por melhor que nós sejamos bons profissionais nos órgãos que nós atuamos, se fizermos uma dobradinha de trocar de um pelo outro, nós vamos precisar, às vezes, de 3, 4 meses para compreender como que funciona toda aquela infraestrutura, forma de programação e tudo mais de um setor. Então, isso é um gap no aprendizado quando a gente perde um profissional da área. E no investimento também, né? Como o Feijó falou. O tempo que ele demorou, que o servidor demorou ali para entender o funcionamento da organização é um tempo que ele estava recebendo do seu salário, que ele estava recebendo dos seus... E de repente ele vai embora, ocupa, é como se você tivesse pegado aquele tempo e jogado fora. Jogado fora. E aí a gente acaba que, nesse ponto, a gente perde toda a progressividade na execução dos projetos. Então, os projetos que já estão programados, todo um roadmap de execução, eles começam a ficar falhos. Aí por que a TI não tem entrega? Porque não tem investimento adequado na continuidade dos negócios em pessoas. Então, esse é o nosso primeiro passo. Lutar pela atratividade dos cargos por meio salarial. Em termos de gestão de pessoas, não é só o salário que garante a atratividade. Existem diversas técnicas e diversas formas. Porém, é lúcido para todo bom gestor de pessoas que, sem um salário bom, você não tem atratividade. Não adianta a placa de funcionário do mês, não adianta colocarmos, muitas vezes, alguma vantagem que outra ali, se no final a conta vai bater. E a gente precisa daquela conta. Ah, mas tudo bem. Como que é a comparação dos seus vencimentos no mercado de trabalho? Isso é um outro ponto. Quando a gente olha para fora do mercado de trabalho, tanto no serviço público quanto privado, a atratividade está aumentando cada vez mais. Eu imagino que no contexto que a gente tenha hoje dos avanços tecnológicos, a necessidade de inteligência artificial aí batendo a porta, na verdade metendo o pé na porta da gente, né? E, a correria do mercado por bons profissionais de TI deve estar gigantesca e a briga ela vem com oferta de salário. Exatamente. E o mercado das Big Techs e outras empresas que querem bons profissionais, eles estão de olho no Poder Executivo, no Legislativo, no Judiciário, no Ministério Público, dessas boas mentes. Enquanto a gente consegue conciliar, a gente trabalha num e no outro. A gente está no judiciário. Mas chega num momento, como muitas pessoas já fizeram, fala, não dá mais para ficar no judiciário. Aí se argumentar, mas o judiciário tem estabilidade. Olha, judiciário, estabilidade não paga conta. Então, por mais que às vezes você tenha uma estabilidade que seja vantajoso, o que te dá estabilidade é competência técnica. É estar atualizado nas tecnologias, é estar à frente do mercado. Muitas vezes um trabalho de um pequeno período, 5, 6 anos, te garante uma aposentadoria, que você não precisa mais nem pensar em estabilidade. E essa é a realidade internacional que nós estamos sendo submetidos. Então, a nossa visão é a seguinte: o que a gente está fazendo quando a gente está lutando pela gratificação de TI nesse momento não é pelos servidores, porque nós estamos com cartas abertas em todo o planeta. Quando já cansei de recusar contratações. Infelizmente foram só para lugares frios, eu odeio frio. Aqui está 21 graus e eu tenho dado umas tremidazinhas aqui, para mim é terrível. Lugares frios no Brasil ou fora também? Fora. Eu já fui convidado para ir para o Canadá, para a Finlândia, mas não tem como eu pensar em abrir a porta e tá tudo branco de neve do lado de fora. Ainda não fui convidado para Dubai nem para África. Se for para Dubai ou para África, eu vou. Alô, TJ, vamos ficar ligado aí que o recado foi dado. Mas aí a situação é essa. Nesse momento, a gente está pensando em lutar pelos próprios órgãos, pelos próprios tribunais, porque a gratificação ela vai manter os profissionais na casa.
E os magistrados, os procuradores, os promotores, eles precisam e querem funcionários, servidores de talento, de alta qualidade. Não adianta falar, são apenas números, a gente troca. Ok, no momento isso vai ser uma premissa enquanto você consegue ainda ter um número de bons talentos trabalhando. Mas eles vão começar a aposentar. Eles vão cansar e vão vir para outros. Então vai começar, sem a atratividade do cargo, diminuir a capacidade de produção no PJU. E aí depois eu vou querer ver a magistratura e os membros falarem que a TI não está entregando resultado. De fato não vai entregar. Porque você está diminuindo justamente o ponto-chave, que é o capital intelectual, que é o capital humano. Então, esse é o nosso foco inicial, a GapTIC. Mas para o futuro, a gente vai vislumbrar... O que você está chamando de GapTIC é a gratificação. Você não usou esse termo antes. Não usei? GapTIC é a gratificação do... Gratificação permanente por atividade de tecnologia da informação. Perfeito. Então, é a GapTIC. Então, essa é uma das nossas pautas imediatas, porque por mais que outras diversas sejam importantes, até mesmo fundamentais, sem a gente conseguir reter o talento por meio de uma estratégia de remuneração estratégica adequada e condizente para que o poder público ele se alinhe com as boas remunerações de mercados, não vamos ter resultados nisso. Então, a gente tem essa primeira pauta, mas teremos outras no futuro em que vão buscar a valorização e a permissão, vamos assim dizer, a estruturação para que a área possa dar cada vez melhor, contribuindo com as atividades do nosso poder do Judiciário e Ministério Público. Entendi. Pedro, voltando a conversar... Pedro não. Cadu, dessa vez. Pedro, tinha dado a palavra ao Pedro antes. Cadu, voltando a falar com vocês. Vocês se juntaram numa categoria bem específica, assim, de servidores, né, de TI. Vocês estão sozinhos nisso tudo ou contam com apoio aí de outras categorias dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público? Contamos com apoio, né? A nossa proposta sempre foi muito mais no sentido de sermos propositivos, né? Nós sempre temos uma pauta positiva e propositiva, né? Então nós não geramos nenhum tipo de problemas com outros segmentos, né? Nós queremos tão somente que as nossas pautas sejam atendidas, assim como as dos outros também. Então nós temos fortes grupos de apoio, né? Cito aqui até no âmbito do Ministério Público da União, a gente tem um fortíssimo apoio por conta da AGEMPO, né, o pessoal que agora vai ser a Polícia Institucional, né, os agentes de segurança e agora a Polícia Institucional, nos deram um apoio fundamental, inclusive na nossa atuação na parte sindical, né, porque nós temos a atuação administrativa da ANASTIC, e nós também temos a atuação sindical. Pela primeira vez, nós nos organizamos enquanto servidores de tecnologia da informação para participar dessas deliberações no âmbito sindical, né, com um grupo maior, com um grupo mais coeso e de forma mais organizada, e tivemos muito êxito nisso, né. Então, assim, cabe a nós também agradecer o apoio todo dado, né, principalmente, até faço questão de agradecer o Raul e o Laércio, né, por todo o apoio e por abraçar as nossas pautas no meio sindical. E aí acho que o Pedro também pode citar a parte do pessoal dos oficiais de justiça, né, Pedro? Nós temos uma parceria muito forte, né, com os oficiais de justiça, e da mesma forma que o nosso amigo Cadu agradeceu, né, ao pessoal da AGEMPO, nós também agradecemos aos oficiais de justiça, na figura do presidente do União Oficiais, Gerardo, que tem nos dado um apoio inestimável, né, a setores da Polícia Judicial, na GEPOJUS, tanto no meu estado aqui da Paraíba, onde a gente tem uma parceria realmente muito forte, como em outros estados. E isso só tende a nos fortalecer coletivamente, né? Então, com essas parcerias, nós conseguimos se defender mutuamente de interesses, muitas vezes, antagônicos que existem dentro da própria categoria. Nós temos absoluta convicção das nossas pautas, temos convicção da necessidade delas para a própria sobrevivência do Poder Judiciário, e poder contar com essas parcerias é fundamental para que a gente possa aprovar aquilo que a gente precisa no âmbito sindical, associativo e, sobretudo, administrativo. Isso dá uma força muito, muito grande para o nosso pleito. Bem bacana
essa união, né? Eu imaginava que fosse bem específico assim, mas saber que vocês estão ligados a outras categorias é bem interessante. Por falar em categorias, o perfil do profissional de TI é algo que me intriga, assim. Por falar nisso, o perfil e tudo, vocês têm dados estatísticos da divisão entre homens e mulheres, aí o número de... Porque a gente imagina o cara da TI, chama o cara da TI, não sei o quê, a gente pensa muito em homens. Vocês têm esses dados, não? Nacionalmente? Temos a quantidade uma ideia? Que o próprio CNJ mostra. A gente não tem aqui assim, eu pelo menos não tenho em mente aqui esses números, mas... É certo que o número de homens é muito maior. Sim. Mas então, esse perfil me intriga. Quem é a pessoa da TI? Onde vivem, do que se alimentam, onde compram seus computadores mega potentes? Me expliquem aí. Eu queria talvez pegar uma abordagem um pouco diferente, né? Para quem a TI trabalha? Para pessoas, fundamentalmente. Né? Seja o jurisdicionado, seja o colega taquígrafo, que passou anos acumulando doenças ocupacionais, né? Fazendo o seu trabalho de grande valor, e hoje ele está no gabinete, está trabalhando com a mente e deixando, enfim, as suas mãos livres, sem estar com aquele trabalho pesado de estar escrevendo, né, as notas taquigráficas, né? Então, assim, eu acho que a TI, antes até de olharmos para nós, como somos, né, onde vivemos, o que comemos, podemos olhar para o que a gente tem feito em bloco, sempre em bloco, né? Porque a TI, não tem a TI do MPU, nem a do PJ. Todo mundo, quando olha para a TI, pensa assim, automatizar processos, reduzir trabalho repetitivo, né? Você vê, antigamente tínhamos colegas nos cartórios, né? Carimbando, né? Carga de autos para advogado, que saia todo mundo com aquilo, né? Fiz bastante isso, Feijó. No início da minha carreira no TJ, fiz bastante isso. Então, aqueles arquivos intermináveis, empoeirados naturalmente, e os colegas indo lá desarquivar os autos, né? A TI deu qualidade de vida para essas pessoas, né? Não só pelo ponto de vista da capacidade intelectual nata do ser humano para produzir conhecimento e gerar melhorias e inovações, como deixar de fazer trabalhos repetitivos. Eu mesmo vim de banco. Eu trabalhava num banco estadual somando contas de água, somando contas de luz, para ver se a consolidação da minha soma batia com caixa, aquele que tinha recebido. Hoje tudo é automatizado. Né? A gente pensa assim, quantas pessoas eram mobilizadas para fazerem as eleições antes das urnas eletrônicas? Né? E aqui acredito todo o sucesso dela, o líder Giuseppe Janino, amigo meu. Então veja, aqui e ali, a TI, quando pensa em automatizar processos, em diminuir atividades repetitivas, pensa sobretudo na pessoa. Então assim, TI tem o lado nosso interno, mas sobretudo tem o lado voltado à população, ao ser humano, né, que tenta tirá-lo dessa situação de esforços repetitivos, causadores de doenças ocupacionais como LER, DORT, né? Enfim, eu queria abordar esse ponto porque, ao fim e ao cabo, é o ser humano que está no centro das nossas decisões também. É excelente essa fala do Feijó, e a gente pode fazer um apanhado, uma continuidade disso que ele falou, já complementando até a sua própria pergunta, do tipo, quem são essas pessoas que fazem tudo isso, que estão o dia inteiro investindo muito tempo trabalhando numa profissão que é classificada mundialmente como uma das maiores estressantes? Porque o que acontece é que a TI, ela não simplesmente trabalha ali e vai embora para casa. O problema vai com a TI. A gente está preocupado se está tendo uma invasão, a gente está preocupado se o sistema está dando continuidade, a gente deixa equipes trabalhando 24 horas por 7, sábado, domingo, feriado, carnaval, ano novo, está explodindo os fogos lá fora e a pessoa está lá desenvolvendo um data center ou corrigindo um erro, alguma coisa que está acontecendo, para que no dia seguinte, se alguém precisar ser solto ou ser preso, ainda mais nessas festas, né, o sistema esteja disponível e funcionando. Então, a TI é formada por pessoas, como todas as áreas. Não é tecnologia. Muitas vezes as pessoas falam, a TI ela é a tecnologia. Não, a TI não é tecnologia. A TI são seres humanos que têm um conhecimento profundo científico da área de exatas, engenharia, tecnologia da informação e que, por meio desses conhecimentos, organizados, estruturados, de forma planejada, estratégica, por meio de arcabouços
gerenciais e organizacionais criados no decorrer das décadas conseguem entregar resultado, tanto para a nossa área de negócio quanto para o cidadão. Então é por meio de toda essa dedicação que o Feijó falou. Todo esse empenho, toda essa motivação. E a gente ama o que faz, como a maioria das pessoas que trabalham nas suas próprias áreas, o jornalismo, a medicina, ama o que faz. O médico que é plantonista, que está trabalhando 24 horas por dia, na madrugada de um final de ano, também ama o que faz e está ali. Então, nós somos essas pessoas que estamos ali. Então, quando a pessoa, o servidor, ou o jurisdicionado, o advogado, ele simplesmente acessa um sistema e vê, ele não consegue compreender a complexidade que está atrás de tudo aquilo. Porque você tem que passar por toda uma cadeia de estrutura de desenvolvimento para que aquilo dê certo no final. Tem que ter toda uma infraestrutura de data centers com servidores de desempenhos adequados para aquilo, com máquinas virtuais, as virtualizações, a redundância, que é a duplicação dessas máquinas virtuais para se uma cair, outra entrar no ar, outra estar funcionando para você garantir a continuidade das operações e dos negócios. A questão da rede, que é a parte da conectividade, rede interna, rede externa, distribuição. E se não bastasse, a gente tem que proteger isso tudo com as nossas barreiras de firewall, boas práticas, MFA, para proteger contra os agentes externos que estão doidos para pegar os dados sensíveis e sigilosos que tramitam tanto no judiciário quanto no Ministério Público. Imagina dados de processos de segredos de justiça que tratam de questões de Maria da Penha, de infância, vara da infância e juventude, que nós protegemos com sangue nos olhos ali, porque isso não pode vazar de forma alguma. Agora imagina se não tem todas essas mentes brilhantes que estão fazendo esses papéis dia e noite, analisando fluxos de dados que vêm de tudo quanto é parte do mundo. Eu me lembro uma vez, Cadu, quando eu trabalhava na PGR e me foi dito lá um número. Eu não sei se esse número foi aperfeiçoado ou não, mas na época me foi dito que a gente sofria na PGR cerca de 25 milhões de tentativas de ataque por mês. 25 milhões por mês. De tentativa de ataque. Então, assim, ninguém fica tranquilo. Vou falar isso para a PM, para eles compararem o que acontece fisicamente. Então, é uma coisa... Impressionante. Só que isso vem do mundo inteiro. Isso vem do mundo inteiro. E hoje a gente observa que a questão da defesa nacional, da segurança nacional, ela extravasa as fronteiras territoriais de um país. Ela extravasa a questão de um avião passar e jogar bomba, ou de um exército vir pelo mar ou vir pela terra e tentar atacar. A defesa nacional, ela hoje está na TI. Nós temos um caminho aberto com todas as nossas infovias que acessam os links de distribuição para a Europa, para os Estados Unidos. Se nós não tivermos barreiras na borda do nosso tribunal, dos nossos tribunais e dos nossos ministérios públicos, os nossos dados vão sair. Então as pessoas da TI, na verdade, também ali são militares, são soldados defendendo diariamente todos esses dados. E o que acontecerá se não tivermos esses soldados? A casa cai. A casa vai ser tomada. Não vai ter aquele especialista que vai saber qual é a tecnologia adequada, que tem que estar atualizada, que tem que ser corretamente especificada para proteger os seus dados, que é o que mais importa. Imagina a situação de um jurisdicionado que tenha toda a sua vida vazada pela internet porque um tribunal ou o Ministério Público não zelaram corretamente para a proteção daqueles dados que estão ali. Então isso é uma questão complexa. Foge, é até muito acima da própria LGPD. É uma questão moral, uma questão ética daquele ente, daquele órgão que tem que valorizar pelo dado que está ali e não protegeu. Então, assim, não é simplesmente entregar um sistema, entregar um software, entregar um computador que está ali na mesa. A gente vive um estresse 24 horas por dia, monitorando. É porque a gente tem a obrigação de dar continuidade, ou seja, não pode parar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar monitorando se alguém vem atacar para roubar esses dados, visualizando operações indevidas, tentativas de ataque, e isso transforma a TI numa das categorias, uma das áreas mais estressantes do mundo, porque a gente realmente não para. Mas fora isso, a gente come e bebe como todo mundo, temos famílias, gostamos de torcer para o São Paulo, gostamos de torcer para a Rebeca, que ganhou as medalhas dela, e por aí vai. Pessoas normais. Então, depois de escutar isso tudo, eu vou pensar 2, 3, 10 vezes antes de reclamar que a minha internet está ruim ou que um determinado site está fora do ar. Se você que está assistindo a gente não é da área de TI, pense 2 vezes antes de reclamar que está acontecendo alguma coisa com o aplicativo seu. Enfim, a gente acho que ficou bem claro aqui que é um trabalho de super importante, né? Manter o fluxo das coisas funcionando para que outras pessoas possam trabalhar, possam se divertir, possam assistir
inclusive hoje de forma online, o que está acontecendo no mundo inteiro, as Olimpíadas, uma competição, uma Copa do Mundo, enfim. É bem interessante esse lado humano, principalmente na justiça, porque a gente imagina o seguinte, as pessoas criticam muito o andamento dos processos na justiça, a lentidão da justiça, mais particularmente a justiça brasileira, que é a nossa cultura aqui, porque é lento, porque é aquilo, e aí a gente imagina os servidores que lidam com os processos, né, Cadu, Pedro? Os que estão auxiliando os juízes lá no julgamento dos processos, a gente imagina esses servidores e servidoras sobrecarregados com um grande número de processos. E aí a gente não pensa em vocês, que hoje com o processo judicial eletrônico aí espalhado Brasil afora, em alguns locais melhor do que outros, mas né, uma realidade no Poder Judiciário, no Ministério Público do país hoje, de que só é possível que essas coisas aconteçam graças a vocês. Só é possível que algumas facilidades, e são imensas as facilidades, né, propiciadas pelo mundo digital, pelo processo digital hoje, que tem outros servidores, outro tipo, uma categoria específica de servidores que estão sobrecarregados para manter, não só aqueles que estão auxiliando juízes e juízas a fazerem suas decisões, a proferirem suas sentenças, mas aqueles que estão tornando possível que um advogado, um estagiário, que a própria parte possa abrir um sistema, olhar o seu processo, peticionar de alguma forma, reclamar, ser intimado em casa, sem abrir a porta para ninguém. Exato. Ser intimado por um WhatsApp, enfim. É muito importante a forma como você colocou aqui, também o outro lado, né, do que o Feijó comentou. Então, em resumo, são pessoas, são seres humanos que estão trabalhando para que outros seres humanos possam viver a sua vida da melhor forma possível. Nessa sua fala, ela me levantou aqui na mente uma coisa que eu achei bem interessante até colocar aqui, é o seguinte: a própria TI, ela vem trabalhando para desafogar o peso nas costas de outras pessoas. Então, por exemplo, imagina antes da era da TI, em que era a máquina de escrever, o computador na mesa da pessoa, havia a proteção física daquele ambiente do Ministério Público ou do Judiciário, para que não entrasse um agressor que viesse a roubar o processo, incendiar um tribunal, alguma coisa. Hoje, o guardião dos processos é a TI. Nós é que temos a responsabilidade de manter o processo vivo. Então, se alguém vem atacar para roubar um processo, para alterar, rasgar uma folha, não é mais de forma física, andando num tribunal ou no Ministério Público. Isso é pelas vias de dado. Então, toda a necessidade de segurança patrimonial de processos passou totalmente para a TI. Então, nós hoje temos, além de manter os sistemas, a responsabilidade de salvaguardar a integridade dos processos para que eles possam estar íntegros, ou seja, sem alteração, que seja mantida a acessibilidade dele em tempo real, ou seja, 24 horas por dia ele tem que ser acessado, coisa que não existia antigamente, precisava de levar no carrinho, e tenha garantida a confidencialidade, ou seja, somente aquelas pessoas autorizadas podem acessar. E tudo isso que antes era gerido por um número diferente de pessoas e diversas áreas, hoje é feita por uma única área, que é a TI. E assim, complementando, né, o Robson falou muito bem dos agentes externos, né, dos criminosos, enfim, mas a TI também trabalha protegendo contra eventos naturais, né? Tá aí o Rio Grande do Sul, né? Tribunal de Goiânia, TRT, já pegou fogo. Manaus pegou fogo. Então, assim, não é só um agente externo, digamos assim. A própria natureza, às vezes, nos maltrata. E a TI tem que estar... Enfim, é claro que... é muito pouco provável que vá pegar fogo. É muito pouco provável que vai inundar. Mas inunda. E pega fogo. Salvo engano, o TRT de Goiás pegou fogo 2 vezes. E os dados preservados. Porque a segurança física das instalações foi garantida sob o comando e coordenação de quem? Da TI. Né? Então, assim, tem um lado, né, da integridade da informação, mas tem também da disponibilidade. E veja, pegou fogo agora no sábado, segunda, pode ter lá, como o Robson falou, uma ação de vara de família, uma ação de alimentos, pessoas que podem estar passando necessidade, e não podemos falar assim, pegou fogo, aguarde aí. Né? Pedro, Cadu, querem complementar com algo? Eu quero lembrar, né, das evoluções que nós tivemos com a própria pandemia. Né? A Justiça Eleitoral, por exemplo, lançou, na época, o e-título em 2017, antes da pandemia, que permitiu que o cidadão pudesse substituir eletronicamente o seu título, que antes era só impresso. E teve um outro software também que foi desenvolvido pouco antes da pandemia, que foi o Título Net,
que foi feito, concebido na época para resolver o problema do eleitor do exterior. Só que, na pandemia, ele acabou sendo aproveitado para permitir que o cidadão conseguisse resolver suas questões eleitorais, tipo emitir certidões de quitação de crimes eleitorais, a certidão de que ele está em dia com a justiça eleitoral, né? A questão de ele levantar eventuais débitos que ele tem, pagar as multas, transferir o título, né? Tudo isso foi feito usando um software que foi preparado para atender o eleitor do exterior, mas que acabou sendo utilizado para atender o cidadão que estava na ponta e não podia ir para o cartório. E quando a gente teve a notícia da pandemia, que teve que fechar tudo, nós tivemos que correr, nós tivemos que fazer de tudo que a gente estava ao nosso alcance para que o trabalhador, o servidor da Justiça Eleitoral, continuasse fazendo os seus haveres da sua casa, sem interrupção. Então, isso foi... Eu costumo dizer que a pandemia foi uma prova de fogo para a TI, né? Então, nós temos dedicação, nós trabalhamos em final de semana, nós não temos, às vezes, hora, né, para virmos socorrer os sistemas caso haja uma necessidade. Não temos, muitas vezes, feriado. Eu vou falar aqui do último feriado que teve do ano passado, em que houve um grande feriado do Dia dos Finados aqui no ano passado. Eu passei 4 dias direto aqui no tribunal, trabalhando na migração de um sistema. Então, nem todas as áreas você tem esse nível de dedicação e esse nível de estresse. Então, nós fazemos acontecer. Se o judiciário hoje tem, né, vamos dizer assim, os processos na ponta dos dedos do advogado e do próprio cidadão, que é o jurisdicionado, isso se deve em grande parte, se não em uma grandessíssima parte, à TI. A TI tem entregue, de fato, serviços relevantes e estratégicos para a sociedade. Só tem faltado ainda o reconhecimento dessa entrega. E é isso que a gente busca corrigir. Trazer esse reconhecimento por parte dos órgãos de controle do que nós temos feito para contribuir. Aumentamos muito o investimento em equipamentos, em softwares, na cibersegurança. Eu vi um gráfico há um tempo atrás que mostra que a curva de gasto com despesa de custeio de TI já ultrapassou a curva praticamente de gasto com o pessoal. Isso não foi à toa, né? O mundo hoje está conectado. Guerras são travadas dentro das vias das fibras ópticas que passam pelos oceanos mundo afora. Então, o foco hoje de muitas nações não é somente defender seu território, né, com porta-aviões, com caças, mas com profissionais de TI na ponta para defenderem a sua soberania nacional contra ataques à sua rede elétrica, contra ataques aos seus portos, aeroportos. Então, tudo isso a TI está envolvida hoje. Nós somos uma área vital, estratégica, e precisamos ser reconhecidos, precisamos ter proteções, né, do nosso trabalho, né, ter reconhecido o nosso direito a recebermos hora extra quando a gente fica final de semana aí o tempo todo trabalhando, sem hora para sair do tribunal, sem hora para voltar para casa. Então, isso precisa ser endereçado. E a Nastic está aí para isso. Perfeito, Pedro. Cadu, a gente quer ouvir você. Eu acho que também é importante citar a questão da economia que a TI traz aos cofres públicos também, né? Porque quando a gente fala dessa transformação digital, né, quando a gente fala que a TI passa a suportar esses processos de negócios dos órgãos, quando a gente transforma aquele balcão físico em um balcão virtual, a gente tem uma economia muito grande envolvida em diversos pontos de toda essa cadeia de atendimento que acontece, né? Desde as pessoas que têm que se dispor a atender alguém atrás de um balcão fisicamente, quando isso deixa de existir, ou quando isso não se torna mais tão necessário, você acaba tendo uma escala de economia nisso. Por exemplo, eu trabalho hoje em um dos principais projetos de trâmite de processos digitais no MPT Digital, que chama MPT Digital Administrativo.
a mudança que a gente conseguiu trazer com relação às economias, assim, é difícil até de mensurar. Porque imagina, antes um processo físico, além de todos os problemas relacionados com você manter um arquivo com um processo físico, com você transitar um processo físico entre diferentes regiões do Brasil, né? Porque a gente atua de maneira nacional, né? Então você tem processos que vão e que voltam de Brasília, que vão e que voltam entre diferentes regiões. Então você tinha até a pessoa que tinha que transportar um carrinho com um processo, tirar a anexação dos processos, aqueles elásticos que vinham. Você tinha um setor que era responsável por pegar aquilo, por separar, dizer exatamente para quem vai, para quem não vai, atuar outros procedimentos a partir daquilo que está chegando. Então você tinha um setor de protocolo, alguém que controlava uma numeração, que gerava um carimbo, que colocava aquilo em pasta, e era a impressão, e era a assinatura física de tudo isso. E quando a gente mudou isso, quando se digitalizou isso, a gente gera uma economia gigantesca para os cofres públicos, né? Então, assim, a transformação digital, apesar de a gente ter uma curva de investimento muito mais alta, né? Hoje em dia os profissionais de tecnologia da informação, eles têm que fazer uma gestão financeira muito maior de investimentos de TI, por conta de todas essas soluções que são adotadas, mas a gente consegue gerar uma economia muito grande quando a gente consegue impor esses processos de transformação digital. Então, assim, a gente consegue perceber que a vida de um profissional de TI é fácil, né? A gente, além de manter todas as operações de todos os órgãos, de todos os ramos, né? Manter o dia a dia, a rotina de trabalho, tanto presencial como também aquela que não é física, né? Uma vez que hoje em dia a TI possibilitou a muitas pessoas que fizessem o teletrabalho, que fizessem um trabalho não presencial, né, o que nos salvou vidas durante a pandemia, né? Então, além da gente ter que manter toda essa operação, a gente também tem que fazer todo um processo de transformação digital e que gera uma grande economia aos órgãos. Além de tudo isso, a gente ainda tem que lidar com as questões que é praticamente essa guerra, né? É uma guerra digital e uma guerra cibernética que acontece diariamente aí, né? A todo momento a gente tem alguma informação de um grande órgão que foi invadido, e a gente sabe também que o governo ele sempre tem que tratar isso com muito mais zelo até do que uma empresa da iniciativa privada. Então dá para perceber que não é uma vida fácil, né? A gente tem grandes desafios pela frente. Desafios cada vez mais crescentes, né, em um cenário de tecnologias cada vez mais difíceis também, que demandam cada vez uma especialização maior com relação a algumas tecnologias. Então, o que a gente está tentando, principalmente nesse momento, como o Robson, como o Pedro citou, é estancar essa rotatividade, né, porque os profissionais que suportam tudo isso, eles precisam minimamente permanecer no órgão, né? Quando a gente perde um profissional que atua nessas ações, a gente não está só perdendo um profissional, a gente está colocando o órgão em risco, né? A gente tem a questão da defesa até do nome institucional ali, né? Da questão o Ministério Público da União, né? São órgãos do Poder Judiciário, né? É uma responsabilidade muito, muito grande, e a rotatividade de profissionais de TI, que é principalmente o que é apontado pelo Tribunal de Contas da União, pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, essa rotatividade ela é muito prejudicial em muitos níveis. Então o que a gente tenta é direcionar nesse momento, principalmente a valorização e a retenção desses profissionais de TI no órgão, para que a gente consiga manter um nível razoável de serviço, né? E para que a gente consiga realizar essa transformação digital que gera ainda mais economia para o governo. Legal, obrigado Pedro, obrigado Cadu. A gente está chegando ao final aqui, então eu queria, para finalizar, o que vocês têm a dizer em termos de possíveis conquistas aí, possíveis ganhos que vocês possam ter em termos de defesa da categoria? Algo ali que esteja mais próximo e tudo, para animar os associados e também para incentivar aquelas pessoas que estão pensando em se associar, talvez que estejam descobrindo a existência da Anastic agora, incentivar essas pessoas, né, a se tornarem membros, aí, se tornarem associados da Anastic. Então, o que está perto de acontecer? O que vocês podem dizer para o público?
Olha, a gente não consegue, a gente não tem o poder de decidir, então a gente não consegue prometer nada. É importante frisar que a gente tem pautas. A Anastic, ela tem agenda. A Anastic, ela não vai brigar só pela Gaptic, apesar da Gaptic ser o tema mais urgente. A Anastic, ela vai brigar pelo teletrabalho, a Anastic, ela vai brigar pelo sobreaviso, a Anastic, ela vai brigar por uma lei própria de organização de TI, mas mais importante, pela gratificação permanente de TI. Isso é o que eu considero mais importante, mais urgente, e é para isso que a gente está trabalhando. E a gente está trabalhando muito, né? Tá bom? A gente está trabalhando muito. Bacana, João. Bom, a gente está chegando aqui ao fim desse primeiro episódio do Fala Anastic. Eu queria agradecer a presença aqui, mesmo que à distância, mas é uma presença calorosa aqui, vindo de João Pessoa. Então, obrigado, Pedro, pela presença. Obrigado, Cadu, aí de São Paulo. Obrigado também pela participação. E gostaria de deixar esse momento também agradecendo aqui ao presidente Robson, ao Feijó, a você, João. E que vocês possam fazer as últimas palavras aí de agradecimento para a galera, o convite a se associar. Enfim, fiquem à vontade. Eu queria te agradecer por ter topado o convite de mediar o nosso primeiro podcast. Prazer gigante estar aqui e fazer parte do início desse projeto, muito bacana. Tomara que seja o primeiro de muitos, que a gente possa se organizar e ter tempo e força para poder produzir mais podcasts, para poder produzir mais lives, talvez, quem sabe. A palavra é gratidão, é agradecer a todos os membros da diretoria e agradecer principalmente os associados. Continue se associando, continue mantendo as suas mensalidades em dia, porque a Anastic não para. A Anastic continua trabalhando, a Anastic a gente tem o melhor prognóstico possível. Tá? O futuro é logo ali e a gente está preparado para ele. Sim, e como disse João, o nosso poder de negociação, o nosso poder de expor nossas pautas mais caras, depende naturalmente de operarmos em bloco, e quanto maior esse bloco, maior esse poder. Então conclamo a todos os colegas a se associarem. A gente precisa estarmos colocando a Anastic no mesmo grau de importância que a TI mesmo tem. Então, quanto maior formos, maior será o nosso poder de penetração, de chegar nos tribunais, com pautas técnicas fundamentadas, né, como bem disse o Robson. Então, conclamo a todos a fazerem parte desse time que já começou, né, depois de um tempo tão curto, se revelou um time já de sucesso. Agradeço a presença de todos os diretores que aqui se encontram. Muito obrigado por estar intermediando. E com relação à nossa Anastic, ela é formada por todos nós, ela não é só nossa, dos diretores, do presidente. Cada membro associado, ele é parte integrante da Anastic. E o objetivo dela é justamente ser a voz de todas essas pessoas, uma voz que sempre foi calada, uma voz que nunca pôde gritar e reverberar pelos 4 cantos desse país. Agora ela está tomando cada vez mais poder. Mas isso, como em qualquer associação, só ocorre relativamente aos seus associados. Então, uma associação, ela representa aqueles que a ela estão associados. Então, para que nós possamos ter tanto a Anastic cada vez mais forte, mas mais do que a própria Anastic, a representatividade dos servidores de TI, do Poder Judiciário e Ministério Público, é necessário que todos se associem. Porque ficaria no final, ok, vocês são a associação, mas vocês representam quem? Então, uma associação que não tem filiados, ela não representa ninguém, ela não simboliza ninguém. Agora, uma associação que é cada vez mais forte, crescente, que a cada dia mais pessoas se filiam, aquelas autoridades elas vão pensar, não, eles de fato representam 5.000 pessoas do Poder Judiciário e do Ministério Público. E isso vai ganhando cada vez mais notoriedade. Então, assim, essa é uma oportunidade muito bacana em que nós podemos expressar os nossos trabalhos, as situações, as características específicas de TI, mas também é um ponto muito chave para podermos conclamar a todos aqueles que são do Poder Judiciário, do Ministério Público, a se filiarem, porque nós representamos vocês. E vocês terão voz cada vez mais forte conosco, porque o nosso objetivo, muito bem dito pelo João, a Gaptic e outras pautas, mas não é só isso.
O nosso objetivo é poder dar um microfone para todas essas vozes de servidores de TI que estão espalhados por esse Brasil afora e até hoje não tiveram onde se manifestar. Então nós estamos aqui construindo com muito esforço, muita dedicação, 24 horas por dia em muitas ocasiões, a Anastic, para que ela possa de fato representar a todos nós e alcançar todos os nossos anseios. Bom, mais uma vez agradeço a todos aqui pela participação no podcast, parabenizo pela iniciativa da criação da associação, eu agradeço a vocês que nos acompanharam, espero que tenham gostado, espero que tenham tirado suas dúvidas. Eu acho que a Anastic está à disposição também para tirar dúvidas, né? Então busquem aí o endereço da Anastic na internet, entrem em contato com os membros aqui da diretoria, tirem suas dúvidas e participem. Agradeço demais a audiência de vocês, esperem os nossos próximos movimentos, próximos vídeos, próximas lives, que a Anastic vai estar sempre em contato com os seus associados e com todo e qualquer interessado nas atividades que ela desempenha. Até a próxima. Então vamos de Gapchic já! Já!